O próximo passo é fazer a faixa de acabamento do fole, que vai dar acabamento nessas duas pontas. E somente após a finalização do fole é que eu consigo definir qual vai ser a medida da altura da minha faixa de acabamento, já que a largura já foi definida lá no início da aula, no início do desenvolvimento do nosso projeto. A medida final da largura do meu fole deu 24 centímetros. E com essa medida em mãos, eu já consigo fazer o corte da minha faixa de acabamento com uma medida mais precisa. Então, aqui está a minha faixa de acabamento com 24 centímetros de altura e 16 centímetros de largura. Está toda estruturada com a entretela e com a manta R2 e também já fiz o matelaçado na mesma medida e angulação que eu utilizei aqui e nos espelhos também. E onde vai ser costurada essa faixa de acabamento? Em qual dos lados do meu fole? Exatamente do lado onde o tecido ficou alinhado com a borda. Observe que na outra ponta eu tive aquela diferença de tecido, que provavelmente vai ser retirada no final com o ajuste das medidas. Por isso, eu devo costurar essa faixa de acabamento desse lado, onde a medida já está definida. Eu vou posicionar o lado direito com direito, bem aqui, e fazer uma costura de segurança. Atenção, só reforçando que a esta altura os seus cursores já devem estar posicionados aqui no fole. Depois dessa costura de segurança, eu vou virar a peça e vou costurar o forro da minha faixa de acabamento. Em determinado momento da costura, eu achei que seria bem interessante colocar bolso também no forro que vai na faixa de acabamento do fole. E é o que eu vou ensinar para você a seguir. Este é o tecido de forro que vai aqui na minha faixa de acabamento. E estes são os tecidos do bolso. Esse é o tecido externo e esse é o tecido de forro. Observem que eles têm um formato diferente, justamente porque eu quero que tenha um franzido aqui nessa parte. E nesse bolsinho, para que tenha esse franzido, vai ser necessário um passador, que vai dar esse efeito frufru. Como eu cheguei nessas medidas? Eu sei que a base do meu bolso deve ser exatamente da mesma medida da base da minha faixa de acabamento, que no caso 16 centímetros. A altura do bolso pode variar. O que não pode acontecer é que ela ultrapasse a abertura do meu zíper. O ideal é que ela seja daqui, dessa parte para baixo, ou então na mesma altura dos outros bolsinhos. Eu decidi que a altura do meu bolso vai ser de 12 centímetros. A base do bolso tem 16 centímetros e a altura 12 centímetros. E como eu encontrei essa medida aqui? Ela precisa ser maior do que a minha base exatamente para que tenha aquele efeito franzido. Logo, essa medida deve ser maior. Quanto maior? Eu defini que ela vai ser o dobro da medida da minha base, ou seja, 32 centímetros. E como que eu encontrei essa angulação? Imagine que esse retângulo seja a minha faixa de tecido. Ele tem a medida de 12 centímetros de altura por 32 centímetros de comprimento. A metade de 32 são 16 centímetros e eu vou localizar essa medida aqui. Eu preciso que a base do meu bolso tenha 16 centímetros ao todo. Logo,
eu posso jogar 8 centímetros para cada lado e eu vou obter a base do meu bolso. A partir dessa marcação, eu vou traçar um risco, ligando até aqui em cima. E esse lado aqui também. Dessa forma, eu encontrei a angulação sem alterar essa medida aqui, que vai me dar o franzido do bolso. Mantive a base e a altura de 12 centímetros. Um outro fator importante que eu preciso considerar quando for fazer esse molde é com relação à medida da altura. Não basta essa medida ser inferior à medida aqui do meu zíper, da abertura do zíper. Porque eu também preciso considerar a medida da inclinação, que também não pode ultrapassar a altura aqui do meu zíper, essa medida. Já que quando eu for costurar o bolso, a lateral vai ser costurada aqui, através da minha inclinação. E essa medida é diferente dessa medida. Observe bem. Se eu posicionar o bolso aqui, repara no tamanho da minha altura. Agora, se eu posicionar a lateral, que é a inclinação, ela vai ser um pouco maior. Então, de acordo com essas medidas, eu já cortei também o tecido de forro. Esse é o tecido de topo. E agora eu vou fazer aqui os passadores do meu cordão. Eu vou precisar de 2 faixinhas de tecido. E para fazer esse acabamento, eu marquei 2 centímetros. Vou fazer uma pequena dobra, vincar até essa marcação de 2 centímetros. Dobro novamente e faço uma costurinha aqui. Agora é só passar dobrando ao meio ou vincar as 2 faixinhas. E eu vou costurar essas 2 faixinhas aqui no tecido de topo, deixando mais ou menos meio centímetro de espaço aqui no centro. Então, eu acho o centro, coloco o acabamento voltado para dentro, as 2 bainhas, e a dobra voltada para baixo. Dessa forma. E vou fazer uma costura estreita aqui, uma costura de segurança. Agora é só colocar o forro aqui, lado direito com direito, e fazer uma costura definitiva, com retrocesso no começo e no fim. Deixo o forro bem alinhado com a base e aqui em cima também com o centro, e coloco um alfinete para não sair do lugar. Agora é só abrir, dar uma passadinha para vincar e rebater aqui em cima com uma costura. Essa ponta aqui eu vou cortar seguindo a mesma angulação, assim. Tirar esse excesso, essa pontinha. Vou passar o cordão. E prender aqui com uma costura. Do outro lado também. Aqui eu estou utilizando um cordão de cetim, mas você pode fazer o cordão com o próprio tecido, faz uma tirinha bem fininha, ou utilizar algum cordão que você tem em casa. Depois é só fechar o bolso, unindo essas 2 partes com uma costura de segurança. E finalmente costurar o meu bolso aqui no tecido de forro. Costuro a base e depois as laterais.
Verifique essa distância, se ficou a mesma nos dois lados. Finalizei a costura do bolso e coloquei aqui nas pontas do cordão pontinhas para decorar. Aqui eu vou puxar toda essa sobra de tecido para o centro e prender com uma fita crepe para não atrapalhar na hora de fazer a costura no fole. Jogo o cordãozinho lá para dentro e agora é só fazer a costura. Esse bolso vai ser costurado exatamente na parte de trás da faixa estruturada, só que pelo lado interno. Eu tenho que tomar o cuidado para não inverter a posição e costurar ele de cabeça para baixo. Então, se certifique de que ele está na posição correta e coloca o lado direito do tecido com o direito do bolso. Assim. Deixa tudo bem alinhado, coloca prendedores e alfinetes para auxiliar e faz uma costura definitiva aqui, com retrocesso no começo e no fim. Como eu não vou rebater essa costura pelo lado de fora, eu vou fazer mais uma costura para deixar bem reforçado. A parte estruturada ficou costurada e o forro pelo outro lado também. Antes de dar seguimento com a costura, eu preciso fazer alguns testes que vão definir as medidas finais da minha peça. Primeiramente, eu vou achar o centro da minha faixa de acabamento, aqui na parte estruturada, faz um piquezinho aqui e aqui também, e vou achar o centro aqui no meu espelho, dobrando ao meio, bem alinhado, faz um piquezinho aqui e aqui. Em seguida, eu vou fazer uma pré-montagem dessa peça, começando pelo centro de cada estrutura, colocando prendedores. E vou distribuir esse fole por todo o espelho. Tomar bastante cuidado aqui na curva, porque essa distribuição de tecido, de estrutura, tem que ser bem alinhada, bem certinha, para poder ter uma medida mais exata. Bem aqui nesse encontro, eu já consigo observar a quantidade de tecido que está sobrando e consigo também fazer o cálculo para retirar essa quantidade de tecido e então fazer a costura definitiva. Para que essa parte se encontre com essa e fique bem alinhada, eu preciso retirar desse fole a medida de 2 centímetros, que é exatamente a medida daqui dessa borda até essa daqui de cima. Só que eu preciso trabalhar com uma certa segurança, com uma margem de segurança. Então, eu vou retirar desse fole apenas 1 centímetro. E é justamente dessa parte aqui que teve aquela sobra. Depois que eu retirar esse 1 centímetro de fole, eu vou repetir o teste, só que dessa vez o teste vai ser feito com o anel fechado, com o anel costurado. E essa costura será feita com o pé de máquina 0,75, só que com a largura do ponto maior, caso eu precise desmanchar essa costura após a realização do teste. Já retirei a faixa de 1 centímetro do fole e eu não posso me esquecer de fazer a costura aqui no vivo, na parte de cima e na parte de baixo, para impedir que ele vá lá para dentro. Então, antes de retirar esse 1 centímetro, faça a costura com 1,5 centímetros aqui, para que quando você tirar essa parte fora, não corra o risco do vivo entrar lá para dentro. Agora é só fazer a união do fole com uma costura pé de máquina 0,75 e o ponto que eu vou utilizar é a largura 5.
Lembrando que essa costura faz parte do teste que eu estou fazendo para encontrar a medida exata do meu fole. Agora sim, com o anel costurado, eu posso repetir o teste no espelho e verificar se essa medida do fole é a medida ideal para finalizar a minha peça. Aqui está a minha peça depois de novo teste feito. E agora sim, eu posso concluir que se eu retirar mais 1 centímetro do meu fole, a minha costura vai ficar mais justa e com um resultado muito melhor do que o anterior. Agora eu vou unir essa estrutura com a estrutura do fole. Lado direito, com uma costura de segurança primeiramente. Em seguida, eu vou enrolar toda essa parte aqui como se fosse um rocambole. E o forro vai aparecer do lado de cá. E eu vou juntar essa parte do forro, que é o lado direito, com o lado direito do outro forro que ficou aqui por baixo. Assim. Vou colocar alguns prendedores para me auxiliar e vou fazer uma costura definitiva, com retrocesso no começo e no fim. Só que esse rocambole, ele precisa estar muito bem enrolado, porque senão o forro acaba ficando curto e eu não vou conseguir fazer a costura. Então, vamos enrolar novamente. O forro está aqui com o meu bolso, eu venho com ele e prendo aqui. Agora sim, eu posso fazer a costura definitiva com mais segurança. Aqui eu também vou reforçar a costura fazendo uma outra costura. Então, eu preciso retirar todo esse volume de estrutura daqui de dentro, com cuidado para não rasgar o meu tecido de forro. Você pode ir desenrolando também, como se fosse um rocambole mesmo. Eu vou levar essa parte toda para passar no ferro e depois eu vou fazer uma costura para fechar essa parte aqui que ficou solta e aqui embaixo também. O fole já está finalizado, pronto para fazer a montagem da peça juntamente com os espelhos. Mas ainda faltam algumas etapas antes de fazer essa montagem. Em um dos espelhos, eu vou somente colocar o tecido de forro, lado avesso com avesso, passar ao ferro e fazer uma costura de segurança em toda a volta. Esse é o espelho da base, que vai na parte de baixo da frasqueira. Prontinho! Agora eu vou reservar essa parte e começar a preparar o espelho da tampa. Esse é o espelho que vai na parte de cima da frasqueira, é a tampa. É nela que eu vou costurar a alça e também eu vou fazer um bolso interno com zíper. Aqui está a parte estruturada, eu cortei o forro na mesma medida do molde e vou reservar para começar a preparar o bolso. Esse é o meu tecido de forro e aqui o tecido de topo.
Esse é o lado avesso e o lado avesso. Eu vou costurar assim, lado avesso com avesso, uma costura de segurança em toda a volta nessa faixa e essa daqui também, da mesma forma. O meu zíper vai ser costurado aqui e eu vou fazer um acabamento com uma faixa de tecido que eu dobrei igual a um viés. Dobrei ao meio, passei, depois eu dobrei essa parte até o centro, essa daqui, e passei novamente, assim. Eu vou começar a costura aqui pelo lado avesso, abro o meu viés, posiciono aqui e vou costurar bem em cima de onde ficou vincado. Vinco aqui e fecho o viés desse lado, seguindo as marcações, com uma costura de acabamento bem aqui. Repito a mesma coisa aqui nessa outra faixa. Eu dei uma passadinha para assentar a costura e vou costurar o zíper aqui, começando por essa parte primeiro. Depois de costurado o bolso, eu vou colocar o molde aqui em cima e ajustar as medidas de acordo com o molde. Aqui vai ser preciso ajustar essa medida, que pode ser tanto para a parte de cima, essa parte menor, quanto para a parte de baixo. Eu prefiro retirar aqui dessa parte de cima. E depois que eu fizer esse corte, esse ajuste, eu vou arredondar os cantos e refazer as costuras de segurança. Você pode arredondar os cantos do bolso antes ou depois de costurado no forro. Eu prefiro depois de costurado no forro. Eu vou colocar o lado direito com direito do tecido, assim, o avesso voltado para cima, e vou fazer uma costura de segurança em toda a volta. Agora é só costurar tudo isso aqui no meu espelho da tampa. Lado avesso com avesso. E eu vou fazer uma costura de segurança em toda a volta. Bolso costurado. Agora só fica faltando colocar a alça. Aqui eu tenho uma alça de algodão e eu vou forrar essa alça com tecido. Primeiro eu vou fazer a costura do miolo, faço essa costura em toda a volta para deixar ele bem preso aqui. E depois eu vou fazer o acabamento com essa faixa de tecido. Eu vou posicionar o lado direito dessa faixa aqui em cima da alça e fazer uma costura definitiva, com retrocesso no começo e no fim. Depois é só abrir, vincar e fazer uma costura aqui. Essa outra parte eu vou dobrar novamente e finalizar com a outra costura aqui em cima. Alça forrada. Agora é só fazer a costura aqui na tampa. Acha o centro aqui e aqui também e marca com a caneta fantasminha ou faz um piquezinho. Como essas pontas vão ficar escondidas pela costura, não foi preciso fazer um acabamento.
Então, eu centralizo aqui e faço uma costura de segurança desse lado e desse lado aqui também. Aqui eu tenho duas opções. Fazer uma costura quadradinha com um X no meio para deixar essa alça bem reforçada ou colocar rebites. Se você for fazer a costura quadriculada, não pode ter costurado o forro ainda. Você precisa colocar a alça antes de colocar o forro e o bolso. Agora, se você for colocar o rebite, não tem problema que você faça isso depois de costurado o bolso e o forro, porque o meu rebite vai ficar para o lado de dentro e eu consigo afastar o zíper de modo que ele não pegue aqui nesse tecido de fora. Prendi a alça com fita crepe e agora eu posso começar a fazer a montagem da peça. Primeiramente, eu vou encontrar o centro no fole, colocando costurinha com costurinha aqui e faz um piquezinho com a tesoura aqui e aqui também, e embaixo a mesma coisa. E depois eu inverto a posição, fazendo assim. Onde eu encontrei a marcação aqui, eu vou levar aqui na outra marcação, centralizando bem. E dessa forma eu acho o centro aqui, faço um piquezinho, aqui embaixo também, aqui e aqui. Essas marcações são importantíssimas, porque elas vão evitar que a minha peça fique descompensada. E da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer também nos espelhos, achando o centro aqui e aqui, aqui e nesse aqui também, nos quatro lados. Eu vou começar a costura pela tampa. Para isso, eu preciso virar o anel para o lado avesso. E vou centralizar a tampa buscando aquelas marcações com o lado de fora para dentro, ou seja, tecido de topo com tecido de topo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar os centros e colocar um prendedor para marcar, para segurar. Depois que eu centralizei o espelho, eu posso distribuir mais prendedores para deixar tudo bem seguro, bem preso, e então fazer uma costura de segurança em toda a volta. Depois que eu fiz a costura de segurança prendendo o fole no meu espelho, eu preciso fazer a costura definitiva. Só que nesse caso eu estou utilizando o vivo e a minha costura definitiva vai ter um pé de máquina maior do que 0,75. Por quê? Eu preciso aproximar a minha costura o máximo que eu conseguir do vivo. Só assim eu vou conseguir esconder aquela costura anterior, que foi a costura que eu fiz para pregar o vivo. Para fazer essa costura bem próxima aqui do vivo, eu vou utilizar o pé calcador específico para vivo. Na minha máquina doméstica, eu posso utilizar o pé calcador de zíper. E aqui no meu caso, que eu estou utilizando a máquina industrial, eu tenho duas opções. Ou eu vou utilizar o pé calcador para vivo, ou eu vou utilizar esse pé calcador, que é bem estreito. Eu vou fazer essa costura definitiva aplicando o viés. Essa é a faixa de viés que eu vou utilizar. Eu dobrei aqui a ponta para dar um acabamento. Vou posicionar aqui lado direito com direito e começar a costura com retrocesso, aproximando o pé calcador o máximo possível do vivo. Aqui nessa parte da faixa de acabamento do fole, eu preciso tomar o cuidado para respeitar o mesmo pé de máquina que eu fiz aqui, porque nessa região não tem vivo. Então, se eu comecei aqui a costurar onde tem o vivo com a margem de costura de 1 centímetro, eu tenho que manter essa margem de costura aqui na faixa de acabamento do fole também.
Finalizei a costura com uma faixa de viés, ultrapassando a outra, para poder fazer o acabamento. E antes de fazer esse acabamento, eu vou desvirar a peça e vou verificar se a costura ficou certinha, se está tudo no seu lugar. E aí sim, eu vou fazer a finalização, fechando esse viés e dando acabamento. Coloquei prendedores em toda a volta para fechar o viés e agora eu vou fazer uma costura de acabamento. Finalizei o fechamento do viés e eu vou repetir todo esse passo a passo para colocar o outro espelho e fazer o fechamento dessa parte. Como essa não é a costura definitiva, é uma costura de fechamento do viés, você pode utilizar um ponto mais largo. Eu utilizei o ponto 3,5. Assim, eu exijo menos da minha máquina, principalmente se a máquina for uma máquina doméstica. Vale muito essa dica e também trocar a agulha para uma agulha de número maior. Como a minha máquina é industrial, eu utilizei a agulha número 14, mas se a sua máquina for a doméstica e você perceber que ela pode não suportar essa quantidade de camadas, você pode utilizar a agulha número 16. Uma outra opção é fazer o fechamento do viés com pontos invisíveis, feitos à mão. O acabamento fica muito mais bonito e valorizado. Eu vou dar um reforço aqui nas minhas alças, colocando rebites. E aqui está o resultado final. Coloquei os rebites na alça e a etiqueta com a minha marca. Essa aula te dará base para elaborar diversos projetos. Use a sua criatividade e vá além. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!